Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área para mais uma aula de Química de revisão para a sua prova do Enem. Lembrando galera, para você que está chegando agora na área, tem uma playlist completa aqui no canal de revisão para a prova do Enem, revisão de Química. E hoje nós vamos falar sobre uma temática, galera, que tem uma importância fundamental na prova do Enem, que é o tempo de meia-vida, ou também chamado período de semidesintegração. Pode ser representado pela letra P maiúscula ou pela letra T minúscula seguido de um subscrito meio, beleza? Gente, olha só, esse assunto, tempo de meia-vida, muito provavelmente você ouve falar neste tema e já faz uma associação automática com radioatividade. Beleza, mas vamos lembrar que tempo de meia-vida pode aparecer também em questões de cinética química. Como assim, professor? Vamos lá. Primeiro vamos lembrar o conceito do que é o tempo de meia-vida e aí na sequência eu vou falar para vocês como isso se aplica na radioatividade e na cinética química. Combinado? Tempo de meia-vida é o período de tempo necessário para que uma determinada massa inicial se reduza à metade. Repetindo, é o período de tempo necessário para que uma determinada massa inicial se reduza à metade. Bom, na radioatividade, a gente sabe que os elementos radioativos, com o passar do tempo, eles vão sofrendo desintegração. Por que eles desintegram, professor? Porque eles estão ali emitindo radioatividade. O elemento não é radioativo? Sim, se ele é radioativo, ele está emitindo radioatividade. E quanto mais radioatividade ele emite, mais a massa dele vai diminuindo, a quantidade daquele isótopo radioativo vai diminuindo. Um exemplo aqui, galera, bem simples. Vamos supor que lá em Chernobyl, na época que aconteceu o acidente nuclear, tinha, sei lá, vou inventar um número, tinha 1 kg de urânio-235. Um exemplo. Com o passar dos anos, com o passar das décadas, enfim, aquele material vai emitindo radiação. Então significa que daqui a algumas centenas de anos, milhares de anos, enfim, você não vai mais ter 1 kg daquele material, você vai ter menos massa, porque ele foi sofrendo desintegração, emitindo partículas e virando outros elementos, beleza? Então, na radioatividade, o tempo de meia-vida é o período necessário para que a massa de um radioisótopo se reduza à metade. Então, se eu tenho 1 kg de urânio e passou-se um determinado tempo, esse 1 kg virou 500 gramas, virou meio quilo, esse tempo que levou para a massa do urânio se reduzir à metade, através de emissões de partículas, é o chamado tempo de meia-vida daquele radioisótopo. Reforçando que existem isótopos radioativos que têm um tempo de meia-vida muito longo, da ordem de bilhões de anos. Existem radioisótopos que o tempo de meia-vida deles é da ordem de 30 anos, 3 minutos, alguns milésimos de segundo. Isso varia muito de elemento para elemento. Na cinética química, como se aplica o conceito de tempo de meia-vida? Vamos lá. Vocês lembram que a cinética é a área da química que estuda o quê? Velocidade das reações, certo? Então, para uma reação acontecer, você tem ali um determinado reagente, por exemplo, esse reagente está sendo consumido. Então, a massa do reagente com o passar do tempo vai diminuindo. Tempo de meia-vida para aquele reagente é o tempo necessário para que a massa dele se reduza à metade. Um exemplo aqui bem aleatório só para você entender. Eu tenho ali 5 quilos de carvão e estou queimando aquele carvão para assar o meu churrasco. Aquele carvão vai queimando, ele vai virando CO2, a massa dele vai diminuindo. Vamos supor que chegou em 2,5 quilos, reduziu a metade. O tempo que levou para aquele carvão reduzir a sua massa inicial à metade é o chamado tempo de meia-vida. Então, galera, a abordagem de meia-vida é exatamente a mesma, tanto na cinética quanto na radioatividade. Tá, professor, e como que isso funciona na prática? Vamos lá.
Primeira coisa que eu preciso lembrar para vocês é que o tempo de meia-vida, galera, graficamente ele é uma função exponencial. Vocês estão vendo aqui nesse gráfico que eu coloquei massa em função do tempo. Eu quero que, olhando para este gráfico que está no quadro, você me diga, você tem a capacidade de me dizer qual é o tempo de meia-vida deste carinha aqui. Se isso cair na prova do Enem, como você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, olha para a massa inicial. Aqui no gráfico a massa inicial está em 80. Você vai calcular quanto tempo leva para essa massa inicial se reduzir à metade. Metade da massa inicial. Vem aqui comigo. Massa inicial, 80. Metade dessa massa, 40. De 80 para chegar em 40, galera, olha só, projetando aqui, ó, demoram 2 dias. Aqui o tempo está em dias. Então significa que o tempo de meia-vida desse nosso amiguinho aqui seria de 2 dias. E um detalhe importante é que esses 2 dias não é o tempo necessário só para a massa inicial reduzir a metade. Cada vez que se passam 2 dias, a massa se reduz à metade. Vejam bem, estava em 80, caiu para 40, metade. Isso demorou 2 dias. De 40 para cair a metade, 20, demorou mais 2 dias, ó, 2 para 4, intervalo de 2 dias. De 20 para 10, demorou mais 2 dias, ó, de 4 para 6, foram 2 dias. Então quer dizer que cada vez que se passarem 2 dias, essa massa se reduz à metade porque o tempo de meia-vida dele são de 2 dias, combinado? Agora vejam bem, quando a gente fala em tempo de meia-vida, é muito importante vocês lembrarem a expressão matemática que é utilizada para calcular o tempo de meia-vida. MI sobre MF é igual a 2 elevado a x. MI, massa inicial, MF, massa final, e o 2 elevado a x. O que é o x aqui, professor? O x, galera, dessa expressão, ele representa a quantidade de meias-vidas. Quantidade de meias-vidas. Traduzindo para um português simples, significa quantas vezes essa massa inicial foi reduzida à metade. Quantas vezes esse processo de redução de massa à metade aconteceu? É o x. Como é que eu aplico isso, professor? Vamos ver aqui um exemplo simples e no final eu deixo uma sugestão de uma questão do Enem para vocês verem na prática como o Enem cobra isso, beleza? Vamos supor, galera, que eu esteja fazendo uma reação química e aí nessa reação química eu tenho 200 gramas de um determinado reagente. Essa massa ela vai chegar a 3,125 gramas. Começou em 200, vai chegar em 3,125 gramas. Considerando que o tempo de meia-vida desse processo são 3 anos, quanto tempo demora para haver, então, esse processo, essa redução de massa? Questões de meia-vida, galera, você tem 2 maneiras para fazer. Sem a fórmula e com a fórmula. Sem a fórmula, basicamente, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a massa inicial, no caso aqui a massa inicial são 200 gramas, e você vai reduzindo ela à metade. Cada vez que você reduz a metade, se passa uma meia-vida. Então vejam bem, 200 gramas, coloca um pezinho aqui em cima, ó, é uma meia-vida. Isso aqui cai pela metade, 100. 100 gramas, cai a metade, 50. 50 gramas, cai a metade, 25. 25 gramas, cai a metade, 12,5. 12,5 cai a metade, 6,25. 6,25 cai a metade, 3,125 e eu vou parar por aqui, porque a questão ela começa em 200 gramas e termina em 3,125, então paro por aqui, ok? Quantas meias-vidas aconteceram nesse processo? Ó, 1 meia-vida, 2 meias-vidas, 3, 4,
5, 6 meias-vidas. Aconteceram 6 reduções de massa à metade para sair de 200 e chegar em 3,125. No final, você usa uma regra de 3. Se uma meia-vida demora 3 anos para acontecer, 6 meias-vidas vão demorar quanto tempo para acontecer 6 meias-vidas? 6 vezes 3 vai dar 18. Então, isso significa que nós temos aqui, ó, um intervalo de tempo de 18 anos. Então, esse evento, ele demorou 18 anos para acontecer. Aqui, galera, vocês viram o seguinte. Foi um pouquinho trabalhosa a questão, porque eu comecei em 200 e aí fui reduzindo a metade. Foram 6 meias-vidas. Imaginem problemas que tem 12 meias-vidas ou mais que isso. Caramba, professor, vai demorar muito tempo para eu ficar reduzindo essas massas pela metade. Qual é a sugestão? Você pode resolver o mesmo tipo de questão usando fórmula. No caso da fórmula, galera, a mesma questão usando fórmula, tá? MI, massa inicial, sobre a massa final, isso aqui é igual a 2 elevado a x. Qual é a massa inicial? 200. Qual é a massa final? 3,125. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a x. 200 dividido por 3,125, vou fazer aqui na calculadora para a gente ganhar um tempinho, tá, galera? 200 dividido por 3,125, ó, que está dando 64. Então, 64 é igual a 2 elevado a x. Se você fatorar o 64, galera, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta, ó. 2 elevado a sexta é igual a 2 elevado a x. Cancela as bases, o x é igual a 6, ó. X é igual a 6 meias-vidas. A partir do momento que você tem o número de meias-vidas, o final do problema iria repetir essa regra de 3, que aí eu já não preciso fazer, ó. Se uma meia-vida leva 3 anos para acontecer, 6 meias-vidas demoram quantos anos para acontecer? E aí eu faço a regra de 3 e vou chegar a 18 do mesmo jeito. Ou seja, a fórmula, o que a fórmula fez? Ela achou para mim um x. E o x nada mais é do que o número de vezes que eu pego essa massa inicial e vou reduzindo a metade. Então, galera, basicamente funciona assim. A fórmula ela é muito útil quando você tem uma grande diferença entre a massa inicial e a massa final. Você tem um elevado número de meias-vidas. Caso o número de meias-vidas seja pequeno, acho que vale muito a pena você fazer, ó, da forma manual, que é ir reduzindo essa massa à metade. Esse é o conceito básico de meia-vida e isso é fundamental para a prova do Enem. Professor, pelo amor de Deus, como que esse assunto aparece na prova do Enem, professor? Porque o senhor deu uma aula resumo aí de tempo de meia-vida, mas eu quero saber lá, ó, na prova do Enem. Ó, esse vídeo que está aparecendo aqui do seu ladinho, finalizou esse vídeo aqui, já clica logo aqui para você saber como que esse assunto vem aparecendo na prova do Enem e aí fazer o casamento perfeito entre teoria e exercícios, teoria e aplicação. Vou ficando por aqui, muito em breve eu volto com vocês para darmos sequência à nossa super revisão de Química para você arrebentar na prova do Enem. Grande abraço a todos e até a próxima! Valeu!